lá? Boa tarde. Acho que é isso. Isso aí. Acho que é isso aqui. Vamos ver. Não. Sim. Sim. Acho que é isso. Boa tarde. Hoje eu não gravei de manhã. Não quis vir ouvindo notícias. E agora eu peguei os assuntos aqui para dar uma esclarecida na cabeça lá. Uma tarde super bonita, gostosa, temperatura boa. De sexta-feira. Uma semana bem cansativa, né? Muito trabalho, mas também muito gratificante, porque cumpri aí a grande maioria das demandas. E como eu costumo colocar, acho que de vez em quando aconteceu o que aconteceu hoje, né, ou nesses últimos dias, é importante para que quando eu registro, que é o que eu vou fazer agora, eu justifique que eu não tenho nenhuma intenção de ser melhor do que ninguém ou de achar que eu tenho soluções mirabolantes para as coisas. É um exercício meu de me colocar no meu devido lugar, da minha insignificância e da minha capacidade de errar. Tá? Eu nunca quis me colocar num patamar melhor do que os outros. Então, hoje aconteceu uma coisa que eu tomei uma atitude fora dos padrões, no objetivo de ajudar a empresa, de resolver as questões, e acabou que o resultado disso foi um erro, e eu tive que voltar atrás e acertar os processos. E claro que isso me queimou um pouco, principalmente a minha direção, também um pouco com a minha equipe. Eu não gosto disso, eu já reconheci o erro a eles, pedi desculpas e segue a vida, e é isso aí. Mas eu preciso me colocar nessa condição de vez em quando, registrar quando essas coisas acontecem, para que o meu discurso não seja uma coisa prepotente ou arrogante, ou simplista ou minimista, como está sendo a praga dos últimos dias, dos últimos tempos, de que as pessoas têm uma gigantesca dificuldade de entender que erram, que as pessoas não colocam na própria conta as consequências que elas sofrem. Essa falta de humildade, principalmente do brasileiro, tem me pentelhado, perturbado um pouco a mente ultimamente. Tá bom? Errei, me queimei um pouquinho, e vamos lá, vamos pro próximo e vamos tentar não errar. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Eu achei que estava mais calor do que está, na verdade. Obrigado. Mas não que esteja frio. Dá pra ir sem jaqueta assim pra casa, de boa. Esse fim de semana, amanhã eu tenho uma coisa chata pra fazer. Um exame que parece ser meio invasivo demais no Cauê.
exame nas vias respiratórias dele. A gente vai lá pro Eldorado. E acho que domingo eu tenho alguma coisa também, não lembro. Não lembro exatamente como tá meu fim de semana, não. Eu tô bastante cansado, vi o Mauro agora há pouco. Ele veio. Ele me pede as coisas do Mercado Livre, ele pede que eu compre no meu cadastro para ele, porque é mais. Não, é assim. Legal que eu já tenho pontos, eu ganho frete, então fica mais barato de qualquer forma para ele, né? Mas amanhã vai ser chato por conta dessa. Qualquer coisa que eu saiba que vai ser ruim, chato ou doloroso para o meu filho, eu realmente não gostaria que fosse feito. Mas enfim, vamos atrás, vamos arrumar, vamos resolver para que a qualidade de vida dele melhore, ele tenha mais conforto. Ele tem problemas respiratórios parecidos com o meu, espero que não sejam mais graves do que os meus. Os meus não são tão graves, mas incomodam. Se a gente puder tirar os incômodos dele, ajuda, né? E é isso. Um dos assuntos aqui, o primeiro assunto que eu quero tratar é isso mesmo, cara, não precisa dar seta não. Tá certinho, viu, bro? Vendo o celular, e atravessando de faixa sem dar seta. Tem uns assuntinhos aqui. Tava falando um negócio, parei de falar no farol e não continuei. Então, e o Mauro me pediu para comprar um tênis para Alice do Mercado Livre, que ela gostou, e eu compro no meu cadastro. Ele chega aqui na minha, porque o frete é para cá, para a região mais central. Ele é mais barato ou inexistente e mais rápido. E acabou chegando. E ele, como tá fazendo um bico aqui perto do meu trabalho também, ele vem aqui, a gente acaba usando também para tomar um café, bater um papo. E é sempre bom. Saudade do meu irmãozinho, grãozinho. Gente boa demais, gente fina. Tô preocupado, já tá um tempo demais. Já tá há tempo demais desempregado. Ele é bom demais para ficar desempregado. Enfim. Então, falando aqui do assunto, o primeiro assunto que eu quero falar é bem rápido. Um fenômeno interessante.
que acontece na área de recrutamento e seleção, que eu tenho acompanhado mais o trabalho das meninas. Agora aqui o recrutamento e seleção é também da minha hierarquia. E tenho visto que tem muita gente que não atende o telefone, principalmente para as vagas de menor capacitação, as vagas mais simples. São vagas, por exemplo, para teleoperador de cobrança, teleoperador de vendas. São vagas de mão de obra mais simplificada. E a gente liga do nosso ramal, do nosso telefone. E o telefone de empresa, ele é um telefone fácil de identificar porque ele termina com 0000. Quando liga para você, tá lá o telefone e o final dele é 0000. Ele esconde o ramal para proteger a pessoa do setor, né? Então, esse fenômeno tem acontecido da gente ligar e o cara não atender. Ou, muitas vezes, assim, atende e a pessoa fala: fulano, tá aí? Eu gostaria de falar com o fulano. Ah, não, ele não se encontra. A pessoa... Sabe por que isso está acontecendo? Porque a pessoa acha que é cobrança. E engraçado isso, que mal sabe ele que na verdade o que eu quero é contratá-lo para que ele faça a minha cobrança. Mas ele está fugindo porque acha que é o banco, que é a empresa do crediário, que é a empresa de cobrança que está cobrando uma dívida dele. Isso acontece mesmo. Tempos de crise, né, cara? Tempos de crise. Mas por que passa no farol vermelho, motoqueiro? Qual que é o seu problema? Um farol tão rápido. O cara faz uma péssima imagem da gente. E aí já o mundo, que não é muito fácil para o motociclista, fica um pouquinho mais difícil, né, mano? Ai, meu nariz tá escorrendo pra caramba, mano. Ai, por que, hein? Saco! É feio o que eu tô fazendo, mas não dá pra fazer muita coisa aqui em cima da moto, né, velho? Bom, isso tem acontecido, a gente tem percebido que é uma coisa assim de que tá fugindo mesmo, né, pô? Fulano, esse telefone pertence a fulano? Não. De onde fala? Aí, é pessoalmente mesmo, tá? Não é, nunca foi da pessoa. Ok, beleza, pronto. Enfim, sinal das crises, sinal de um momento de muita dificuldade financeira da população. Até me veio à cabeça mais uma brincadeira idiota e pouco inteligente que essas eleições proporcionam, que eu recebi aí um áudio que a pessoa liga e o cara fala: não, eu tô esperando o Ciro resolver tirar o nome de todo mundo do SPC. E é de uma mediocridade uma brincadeira dessas que, embora o Ciro tenha me decepcionado, a ideia não é assim tão simples, é só ouvi-lo melhor, né? Mas enfim, é mais fácil ridicularizar porque não é o seu candidato, então tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E de quem vem eu sei quem é o candidato, então não tem muito argumento, então tem que usar esses simplismos para a continuidade dos assuntos e para defender as suas teses, né? Seus achismos. É assim, são ossos do ofício, né? Tempo de eleição é um tempo onde você exercita toda a sua capacidade de manter uma amizade, por mais que seja difícil. Sabe, porque você recebeu um vídeo da Janaína Pascoal, de um amigo encaminhando
Uma mensagem da Janaína Pascoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você recebeu um áudio forjado se dizendo do Padre Marcelo que vai votar no Bolsonaro, sabe, assim, tosco, de tão mal imitado, de tão ruim, não só no que está falando, mas na própria tentativa da imitação dessa celebridade. Isso tem sido um fenômeno do WhatsApp ultimamente. É realmente para você gostar muito desse amigo, você falar, não vou tirá-lo do meu hall de amizades, mas não é fácil, não é fácil. A gente realmente tem que se preocupar. Ai, brother. Delegado Cabrabom. Opa, Valdecir Cabrabom é o nome do cara. Bom, deixa pra lá. Não vou usar os trocadilhos todos que essa candidatura pode me proporcionar. Segundo tema aqui. Eita, vocês não são amigos, viu? Segundo tema, não na mesma ordem, também nada a ver com o mesmo assunto. Não tem um pouco, né? Sei lá. Não tem nada a ver. Agora, mais uma questão da eleição aí. Que estava falando sobre isso com o Mauro agora. Só para falar do assunto de começo, meio e fim. Apareceram aí sites e aplicativos que me direcionam, cuja a intenção é me direcionar ao candidato que mais se assemelha às minhas ideias. Então são arquivos, são aplicativos ou sites que me fazem uma enquete, que eu respondo, sobre assuntos básicos. Se eu sou contra ou a favor disso, se eu sou contra ou a favor daquilo, o que eu acho disso ou daquilo, com respostas mais próximo possível de poucas opções. E de acordo com as minhas respostas, são apresentados para mim os candidatos cujas respostas deles, ou as propostas deles, são mais parecidas com as minhas respostas. Tudo lindo, maravilhoso. Se você olhar num primeiro pedaço assim da história, você fala, legal, é isso aí, ele me apresenta. Assim, cada vez que eu respondo um desses, ele me dá um cara completamente diferente. Tem um que fala que o candidato mais próximo das minhas respostas é um Alckmin. Tem um que fala que é o Haddad. Tem outro que fala que é o Boulos. Tem outro que fala que é o Amoedo. Eu estou falando todos os nomes porque é essa base mesmo. Não tem muita lógica. Primeiro que eu não sei se essa técnica é realmente confiável, mas eu acho que, assim, tem uma diferença muito grande. Porque ele está analisando as minhas respostas em relação às promessas de campanha do cara. Isso não quer dizer nada. Não adianta você me apresentar a proposta proposta de governo do Bolsonaro. Eu vou ver lá muita coisa que eu concordo e muita coisa que eu não concordo. É mais fácil a dele ter bastante coisa que eu não concordo. Mas pode até ser, é possível que até mais do que a maioria, mais do que a metade, eu concorde. Porque isso é promessa. Isso é promessa de campanha, isso é o programa de governo. Eles registram esse programa de governo e tudo mais. Mas assim, isso continua sendo apenas uma promessa. Não tem nenhuma lógica em eu acreditar nisso.
E não tem nenhuma lógica em associar o que eu acho da minha vida com a promessa do cara. Tem, mas tem pouca, né? Não tem grande valia. Você deve estar certo, né? Porque é um pouco perigoso, talvez leviano, acreditar em político nesse país, né? Eu acho, né? Se é leviano acreditar em político em países relativamente sérios, você imagina aqui, né? De onde molhou minhas costas aqui, hein? Então esses programinhas ou esses sites, eles são, na melhor das hipóteses, inocentes e bobos, ao se basear em promessa de campanha, em programa de governo, e na pior das hipóteses, apenas oportunistas. Querem audiência, querem acesso, e com acesso à propaganda e o retorno financeiro dos anúncios, baseado na frequência. E hoje em dia na internet tudo se resume a isso. Você negocia, minhas costas estão molhadas e eu não sei o que é que caiu aqui nas minhas costas. Tomara que tenha sido só alguma umidade da árvore, tomara. Esse era o segundo assunto. E o terceiro, que é um pouco mais complexo, ainda bem que deu para falar também sobre ele, e vai dar, que eu vou começar agora, assim que o farol abrir. O pessoal da USP buscando um dinheirinho ali. Será que é da USP? Sei não. As bicicletinhas Yellow continuam fazendo grande sucesso. Estou com bastante vontade de alugar uma dessa um dia. Tô mesmo. Tenho visto em tudo quanto é lugar. Eu sei que eu entro na frente do carro algumas vezes, mas é tão rápido para eu sair que eu faço o possível para não atrapalhar. Bom, vamos lá, vamos para o terceiro assunto, que esse é o que eu acho de maior complexidade. É relativamente o mais difícil de se entrar no eixo da concordância. Aconteceu um caso que foi filmado e viralizou. Aconteceu na França. A história básica é uma história chata, mas é uma história básica. De que um lugar uma rua que é próxima a uma escola, passa bastante ônibus ali e tudo, e aconteceu um leve desentendimento de trânsito que um jovem, um garoto de 13 anos, um estudante dessa escola aí, ele foi atravessar a rua de forma meio abrupta e o motorista teve que frear bruscamente o ônibus e o susto foi relativamente grande que o motorista ficou nervoso e desceu para tomar satisfação com o menino. E o fruto dessa discussão, eu não vi o vídeo, tá? Eu li a matéria. E o fruto dessa discussão foi que o motorista se excedeu um pouco, o menino provavelmente também se excedeu, com algum argumento aí que tenha piorado a situação, e o motorista do ônibus acabou dando um tapa no menino.
um tapa no rosto do menino. Não foi um espancamento, foi uma reação muito mais emocional do que física. Parece até que eu estou defendendo o motorista, vamos deixar isso muito claro. E aí isso estava sendo filmado por algum colega dele, alguma coisa assim. O resultado prático é que a mãe do menino processou a empresa de ônibus e tudo mais, não sei se processou o motorista, e está sendo muito difundido por várias linhas de pensamento, muito usado por várias linhas de pensamento, esse vídeo. A mãe da criança processou, acho que a empresa de ônibus já se declarou contra, que não é conivente com esse tipo de atitude do motorista, que condena, que advertiu formalmente o motorista e tal. E o motorista também já se declarou, e declarou tranquila e calmamente que fez o que fez baseado na emoção, se arrepende de tê-lo feito e pediu desculpas a todos os envolvidos. Ou seja, ele já reconheceu que está errado. Na minha opinião, a história acabaria ali. Com um pedido público de retratação das partes envolvidas, eu acho que seria importante. Ponto 1, básico, claro, não só legal, mas eticamente analisado. Não se bate numa criança de 13 anos. E é realmente grave ter acontecido isso. Ponto 2, o que faltou aí? Qual é o pontinho que pode equilibrar tudo isso? O bom senso de todas as partes, inclusive da mãe da criança, do jovenzinho. Porque não há dúvida que o menino ofendeu também o motorista. Mas o motorista já pediu desculpas. Já se retratou publicamente. A empresa de ônibus já pediu desculpas. O prefeito parece que já pediu desculpas. E pronto. Para mim, acabou aí. Ok, mas olha só, eu imaginei, para estar tudo tão parado assim, é moto junto e tal. Deixa eu sair daqui. É moto junto. Tomara que não seja grave. Tá aí a moça. E acabou. Aonde entra o bom senso aí? O bom senso é cada parte reconhecer a sua parte. E o motorista reconheceu. E a empresa de ônibus reconheceu. E o poder público reconheceu. E o menino tem 13 anos. Ele já pode reconhecer também, mas enfim, é pedir muito. Mas sabe que às vezes falta para mim, na minha opinião, um Nelson Piquet. Já contei essa história, já falei sobre isso. Nelson Piquet cometeu uma irregularidade grave e foi expulso da Fórmula 1. Colaborou para um acidente que favoreceu o companheiro de equipe dele, alguma coisa assim, ou que pretendia favorecer, mas ele obedeceu ordens. Nelson Piquet, tricampeão do mundo, pegou o moleque, pegou o Fantástico, falou assim: traz um microfone aqui na minha casa, por favor, e virou para quem quisesse ouvir e falou assim: o meu filho errou. E ele está pagando e já pagou. Agora, isso não pode terminar aqui. Não se esqueçam que ele cumpriu ordens. A culpa dele, ele já pagou. Graças a esse depoimento do Nelson Piquet, mais 3, 4 superiores que participaram da armação foram banidos da Fórmula 1 também. Mas o Nelson Piquet foi homem o suficiente para pegar o filho dele, colocar na frente da câmera, assumir toda a responsabilidade e falar: do resto eu cuido aqui em casa. E a gente está numa sociedade tão difícil ultimamente, que é lógico que ninguém tem o direito de bater no meu filho, mas ele não tem o direito de provocar uma agressão também.
Porque eu acho que dá para se saber já aos 13 anos, principalmente numa sociedade francesa, que ações têm reações. Ninguém está falando que a ação é certa e a reação é errada ou vice-versa, mas ações levam a reações. Então faltou uma parte aí, e principalmente uma parte da sociedade, não colocar isso como um fator primordial, porque o que é mais triste do que a matéria, porque é triste você saber que numa discussão foi publicado e viralizado e visualizado por milhões de pessoas um menino de 13 anos sendo agredido por um motorista de ônibus. Um funcionário, um trabalhador, provavelmente alguém até bem responsável. Mas aí quando você entra nos comentários é a tristeza do mundo, ainda mais nos dias de hoje. E aí você vê lá que as pessoas estão mais preocupadas com outra coisa. Todo mundo condenou o moleque. Aqui, os comentários que eu vi foi isso. Ele com certeza fez por merecer e tudo mais. E eu até acho que sim. Mas, gente, as pessoas estão esquecendo que crianças são crianças. Não é possível o brasileiro ter se transformado nesse monstro imbecil e mentecapto que quer que toda criança vá pra cadeia. Porra! Qual é o problema de se entender, por favor, de se entrar um pouco mais no problema da criminalidade infantil e juvenil? De se entender que a cabeça de uma criança e de um jovem não tem discernimento para entender completamente causa, consequência, tamanho do estrago, não entende, o cérebro ainda não está completamente formado. Talvez nunca esteja, né, gente? Talvez a formação básica do cérebro seja lá para depois de 30 anos de idade, não sei. Eu sei que é uma dificuldade enorme para o brasileiro ou melhor, refazendo a frase, é uma facilidade enorme para o brasileiro em condenar um jovem ou uma criança. É rápido assim, teve o que mereceu, moleque marginal, fazer filho sabe. Cara, esta criança, este jovem foi mal amparado. Não ensinaram, não passaram, não fizeram com que ele entendesse. Sabe? Alguém condenou, por acaso, o garoto Neymar, quando ele engravidou uma menina menor de idade? Não, né? Aliás, o evangélico Neymar, né? Sabe, porque o nosso problema não é a causa em questão. Nosso problema é o nosso preconceito. A nossa incapacidade de perceber que o que nós estamos sendo é só preconceituosos. O jovem pobre, ele não é culpado porque ele é jovem. Ele é culpado porque ele é jovem pobre. O crime cometido pelo jovem rico, o próprio jornal é assim, a gente já cansou de ver isso. O garoto de 18 anos, que capotou um carro e matou 3 pessoas, jovem sofre acidente e 3 pessoas acabam morrendo. Foi o acaso, foi Deus, foi qualquer coisa. O jornal já está inocentando o jovem. Nenhum problema no jornal inocentar o jovem. O problema é que na matéria mais abaixo está assim: 3 menores tentam assaltar um lugar e são assassinados. Ou 2 jovens assaltam joalheria e matam fulano. O cara, dá para entender o que eu estou falando? É desigual. O julgamento desses 2 meninos que mataram, ele é imediato. Por quê, gente? Por quê? Que coisa difícil que é entender que o brasileiro é um tremendo de um hipócrita. Que coisa difícil que é para o brasileiro aceitar suas limitações. Cara, a gente precisa urgentemente
aceitar nossos defeitos e nossas limitações. Nosso preconceito, nossa intolerância. Que sociedade estéril que a gente está formando. Que pena. Que falta de sensibilidade completa que nós estamos sendo vítimas pelos nossos próprios conceitos. Que coisa feia que nós fazemos o tempo todo. E aí você vai dizer, você vai tentar publicamente chegar numa roda de amigos e dizer, gente, ok, o menor de idade que fez isso, ele é culpado. A gente já sabe, só que se esquecer que ele é um jovem, que ele é alguém que ainda está com seus valores, com a sua, primeiro, capacidade biológica em formação, a capacidade biológica do entendimento, do discernimento em formação. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem isso? Eu trabalho desde os 13 anos, eu já tenho responsabilidades. Mas você não tinha toda a responsabilidade. Você não tinha todo o discernimento. Se você fizesse uma merda, você deveria ser julgado como alguém que fez aquela merda naquela idade. E não como um adulto que fez aquela merda. Porque essa é a maior das injustiças. Essa é a condenação inicial de todas as pessoas. Ninguém se preocupa em regenerar e formar melhor. É ao contrário. As pessoas estão preocupadas em condenar o quanto antes. Tira de perto de mim o quanto antes. Gente, quanto vocês querem alimentar o PCC, o Comando Vermelho, Amarelo, Verde e Azul? Quanto? Quanto vocês querem municiar de mão de obra cada dia mais jovem, mais viril? Não está dando certo, gente. Não está dando certo. E 29% da população tem na sua cabeça muito claramente que é esta a solução. A única. Porque para ignorar toda a tosquice de um candidato, nos seus conceitos pessoais, nas suas características pessoais, mostradas tranquilamente que ele é desonesto, que ele é homofóbico, que ele é xenofóbico, que ele é machista, que ele é racista, que ele é fascista, para se ignorar com tanta tranquilidade tudo isso e colocar na conta dele que ele vai resolver o problema da criminalidade facilitando para que se mate bandidos. E assim ficaremos, tá tudo certo. Assim eu corrigirei o problema da criminalidade, matando os bandidos. Eles que tenham medo de mim, porque eu vou matá-los. Que pena, né? Que pena que a gente chegou a esse ponto. É isso, gente. Um bom fim de semana a todos. Ele foi lá mostrar pro Cauê?